as finanças. Então, você tem que exercer essa autoridade. Não é chegar aqui cabisbaixo, minha vida. Não, exerça a autoridade. Vamos trabalhar com clareza. Aonde é que está acontecendo o erro? Por que não está acontecendo? Mateus 16, 19 diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Fala para o irmão que está do seu lado: a chave do reino dos céus está nas tuas mãos. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 18, 18 está dizendo, Mateus 18, 18: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, a mesma coisa, será ligado no céu. Agora você entendi porque você mudou. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu estou passando por isso. Chego diante de Deus, me arrependo. Deus mostra qual é a área onde existe a brecha. Conserta esta área, prossiga em obediência, e a bênção continua sendo derramada sobre a minha vida. Vamos lá. Sétimo, exercer o poder de Jesus sobre as finanças como sendo sua representante e também autoridade legal. Lembra que eu falei assim? Ninguém olha para alguém que não tem sucesso? Ninguém vai olhar. Agora Deus quer que você comece a ter sucesso. Alô? Deus quer que você tenha sucesso. Mas esse sucesso não é para você se esquecer dos princípios. Quando nós iniciamos esse ministério, a minha cobertura espiritual disse assim para mim, eu cheio de alegria, conseguimos, alugamos a igreja, o salão da igreja. Ele disse assim para mim: nunca se esqueça de onde você saiu. Esse é o primeiro princípio. Nunca se esqueça de onde você recebeu informações para você consertar a tua vida, para Deus abençoar a tua vida. Um dia eu estava na minha casa e Deus falou assim para mim: você lembra daquele homem que investiu 5 anos da sua vida, na tua vida? Eu disse: lembro. Então você tem que honrá-lo. Você nunca pode desonrá-lo, porque ele investiu 5 anos da vida dele para que você pudesse ser o que é hoje. Então, eu tenho entendido que nós não podemos, irmãos, esquecer de onde nós vimos. Eu não sei qual é a tua situação, não sei como você entrou dentro dessa igreja. Eu sei sim que os pensamentos de Deus para a tua vida são pensamentos bons. Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida. Deus vai te engrandecer, Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, Deus vai cumprir a promessa dele. Você vai dominar sobre todas as coisas, você vai ter o caráter de Cristo, você vai frutificar, você vai multiplicar. Irmãos, você vai ser um grande investidor no reino de Deus. Mas nunca se esqueça da onde foi que você saiu e onde foi que você começou. Nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze. Eu nunca posso desprezar isso. Sou o que sou por causa de um homem chamado Tibério que me investiu 5 anos da vida dele na minha vida, e sou o que sou até agora por causa da minha paternidade, que se chama Jéssica Cardoso. Se não fossem essas pessoas da minha vida, acho que eu estaria perdido louco. Vamos continuar. Quinto, sobre quem exercer autoridade? Sobre quem é que eu tenho que exercer autoridade financeira? Sobre quem? Pergunta para o irmão: sobre quem? Olha o que diz aí o fundamento bíblico. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta está espalha, em outras palavras, espalhando. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um, é a mesma tradução, e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. O que significa isso? Eu quero guardar aquela palavra no versículo 30. Quem não é comigo é contra mim. Quem não entende que Deus vai mudar a vida desta pessoa, para esta pessoa cumprir a vontade de Deus na face da terra, está indo contra Deus. Deu para entender o que eu falei? Alô? Deu para entender? Quem não entende?
eu estou desempregado, começa a trabalhar. Para que é que você começa a trabalhar? Para que os propósitos de Deus se cumpram na tua vida. E para que você invista no reino de Deus. Começa a prosperar. Para que você começa a prosperar? Para que os propósitos de Deus se cumpram na tua vida. E para que você invista no reino de Deus. Agora, veja bem. O que nós entendemos é que quando vem estas coisas, acontece um ataque dentro do nosso coração. Há pessoas que às vezes até manipulam aquilo que precisa ser entregue no reino de Deus. E elas fazem da forma que elas acham que é o certo. Lembra que eu falei? Nós não podemos ter a nossa opinião. Nós temos que ser pessoas dependentes ao Senhor e deixar Deus conduzir a nossa vida. Amém? Por isso que tem muita gente, irmãos, que tem tudo para dar certo. Ele só não dá certo porque ele ainda anda pela sua opinião e ele é desobediente. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem tudo para dar certo. Próximo. Mamon é alguém que trabalha nessa questão de riqueza, alguém que trabalha na questão de dinheiro, né? A questão dos bons terrenos, da prosperidade. A Bíblia diz que ele é o Senhor financeiro do mundo. E ele compete com o reino das finanças da igreja de Cristo. Ele não trabalha lá, porque lá as pessoas lá no mundo estão dominadas pelo marketing e tantas coisas. Mas ele trabalha dentro da igreja. Porque se ele impedir uma pessoa de cumprir os princípios, então aquela pessoa não prospera, automaticamente aquela igreja também não prospera. E automaticamente a igreja não cumpre o seu ofício, a sua função no bairro em que ela está localizada. Será uma igreja miserável. Você entende? Eu não quero apenas que a Elionai seja rica, irmãos. Ela não creu nisso. Eu peguei ela assim de surpresa. Eu não quero apenas que a Elionai seja rica. Todos aqui têm que serem prósperos. Ai, pastor, mas eu não quero isso. Eu não estou dizendo que você vai ter jato, vai ter helicóptero. Se tiver, glória a Deus, que eu vou precisar fazer algumas viagens. E aí eu já pego o jato, o helicóptero, vou evangelizar. Já sei quem vou procurar. Vou ligar para a Milu, dá para você me emprestar seu jato? Eu preciso fazer uma viagem e ela vai liberar. Isso é investimento no reino de Deus. Deus, mas isso é igreja, irmão. Isso é igreja. Alô? Alô? Isso vai acontecer, irmãos. Porque essa é a vontade do Senhor. Você chegando de carro, você ser uma pessoa, você vai poder comer, sabe? Quantos Outback você quiser, você vai poder viajar, mas você é uma pessoa que entende o seguinte: a igreja precisa de algo. Eu estou ali para investir. Você chega lá, faz o teu cheque e investe. Porque você sabe que a igreja tem a função de estabelecer a cultura do reino. Amém? Isso é tremendo, irmãos. Se você ainda não sabe nossa visão aqui é poder ter realmente espaço para poder trabalhar, investir em ação social, sabe, poder fazer muitas coisas. Nós precisamos do espaço de pessoas também para poder fazer essas coisas. Nós temos um amigo que faz parte, lá na cidade de Barretos, que ele faz parte de um investimento do hospital, não sei se é hospital do câncer, esqueci o nome, lá em Barretos, eu não sei, mas é algo feito pela igreja. Que coisa tremenda, irmãos. A igreja se unindo para poder trabalhar. Imagina, a gente coloca lá a Milu como responsável, diretora lá do hospital. É assim, irmãos. Quando nós falamos de riqueza, não é para a gente poder gastar com aquilo que nós imaginamos para nós. Nós vamos ser egoístas. Mas é ser uma igreja que vai investir em peso. Porque não é só ver a pessoa salva. É dar alimento, é cuidar da saúde, cuidar da educação. É fazer desta pessoa, um ser humano que está realmente sem nada, uma pessoa digna, né, para o mundo. Alô? Essa é a função de Deus. E Deus vai usar, aponta o dedo, Deus vai usar você. Não, mais forte, Deus vai usar você. Deus vai usar a tua vida em nome de Jesus. Então começa a se preparar, faz faculdade, começa a estudar outras línguas,
Irmãos, Deus vai usar você em nome de Jesus. Amém. Amém ou amém? Então vamos nos levantar contra esse princípio que é a atuação de Mamon, que é essa influência que impede você. Você fala assim com o irmão, você tem condições de dar muito mais na igreja. Agora, olha bem para essa pessoa e fala assim, fala sério. E eu vou ficar olhando para os teus olhos. Se você virar o olho, eu sei que você está mentindo. Fala sério. Você tem condições de dar muito mais no reino de Deus. Sim ou não? Não, vira não. Você já virou o rostinho? Se a pessoa virou o olhinho, irmão, fala assim, sim ou não? Sim. Quantos têm condições de dar muito mais aqui na igreja? Irmão, olha para mim agora. Quantos têm condições de dar muito mais aqui? Só a dona Sônia? Não, vou. E é verdade, a dona Sônia faz coisas aí por aquilo que ela faz, porque ela investe, é a mulher que fez essa mulher. Só não vem na igreja porque ela trabalha. Mas ela investe, meu irmão. Não é um exemplo, mas é um grande exemplo. Mas você tem condições. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Mês passado, Deus me usou aqui profeticamente. E glória a Deus que Deus me usou por causa da ativação que houve através da adoração feita pela minha esposa. Minha esposa preparou o campo. Eu entrei aqui profeticamente e comecei a liberar palavras. E louvado seja o nome do Senhor que Deus me usou quando eu disse, traga as tuas ofertas aqui, tal. E algumas pessoas ouviram esta palavra e eles trouxeram ao altar aqui ofertas. Essas ofertas, sabe para que serviu? Para pagar o aluguel da igreja. Agora, se Deus não tivesse feito isso, se as pessoas não tivessem se movido, eu estava com o aluguel atrasado até hoje e sem dinheiro para pagar. Porque algumas pessoas, infelizmente, que já saíram do ministério há algum tempo, deram o seu nome, mas simplesmente porque saíram, esqueceram que fizeram votos, porque é um voto de 12 meses, porque são durante 12 meses, e as pessoas simplesmente saíram e esqueceram que veio o boleto para ser pago. E pela quantidade de membros que nós temos na igreja, não temos condições ainda de manter uma igreja dessa. Uma igreja bonita dessa. É ou não é bonita essa igreja? É uma igreja bonita. Então, se não fosse, irmãos, isso, foram cheques que foram feitos assim, algumas ofertas, que eu nem tirei dízimo dos dízimos, porque nós tiramos dízimos dos dízimos das ofertas, para que nós possamos entregar o dízimo dos membros da igreja na mão da minha paternidade. Não tiramos nada, entregamos lá para pagar o aluguel. Alguns irmãos, estão desempregados, pessoas que eram fiéis, continuam sendo fiéis, mas estão desempregados, mas nós estamos com dificuldades. E quem você acha que está fazendo isso? Satanás. Porque Satanás sabe qual é o foco dessa igreja. Essa igreja, ela não quer apenas crescer para dizer somos uma igreja grande. Essa igreja quer fazer e ela vai fazer. E sabe qual é a raiva do diabo? É porque Deus está usando aqueles que não são para confundir aqueles que são. Tem muita gente aqui nesse bairro com poder aquisitivo para influenciar esse bairro de uma forma poderosa. Mas você não vê as igrejas fazendo isso. Mas nós estamos fazendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso que Deus vai te enriquecer, irmãos. Deus vai te prosperar. Diga glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Quando Deus falar para você trazer a tua oferta, traz com peso, porque Deus não vai permitir que você seja envergonhado. Amém, irmãos? Próximo. Essa palavra servir significa serviço, significa adoração. Então nós somos servos, nós somos adoradores. O servo ou adorador é o que presta culto e ele também obedece ao seu Deus. Está vendo? Olha o que a Bíblia diz. Você é servo. Fala para mim, você é servo. Mas você precisa também obedecer a Deus. Amém? Então não adianta mesmo você dizer, eu sou um servo do Senhor, mas o princípio está em obedecer. B, está dizendo, está dividido entre Deus e Mamon. Quando eu estou dividido, então quer dizer que quem é que eu estou dominando? Quem é que eu estou servindo? Então eu estou quebrando princípios. Não adianta ser apenas um adorador, e levantar minha mão, mas na hora que Deus dá uma direção, não vou fazer.
Continuando. Próximo. As pessoas que estão subordinadas a Mamon, eles estão debaixo, né? Os subordinados de Mamon são espíritos de perdas. Então é isso que vai acontecer na vida da pessoa. A pessoa tem prejuízo, espíritos de roubo, né? Apoderar-se do que pertence a outros, espíritos de sonegação de impostos, negar e pagar os impostos, espíritos de falência, a incapacidade de pagamento de compromissos comerciais vencidos, espírito de miséria, a indigência, o estado vergonhoso. São pessoas debaixo dessa influência. Isso tem acontecido em alguma área da tua vida. Você tem que exercer a tua autoridade, você tem que exercer o domínio, você tem que olhar para áreas da tua vida que estão com brecha, e você precisa se arrepender e andar em obediência ao Senhor, porque Deus não parou a obra dele na tua vida nem na minha vida. Amém, queridos? Vocês estão aí? Próximo, por favor. Como resgatar a autoridade financeira? Duas vezes. Financeira. Como resgatar isso? Romanos 13, de 1 a 5. Toda alma esteja sujeita a potestades, que são autoridades superiores. Porque não há autoridade, potestade quer dizer autoridades. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Então já tem um ensinamento. Eu tenho que me submeter a alguém, a direção de alguém, ao ensinamento de alguém. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste a uma autoridade, a não ser ainda dentro dessa igreja, então isso quer dizer que o pastor ou a pastora desta igreja, ou os líderes desta igreja, estão acima. Então, quando o pastor delega uma autoridade para os líderes, e os líderes de repente sobem aqui, eles passam alguma direção bíblica, então você tem que sujeitar aquilo. Quando você se sujeita, você está se abrindo para ser abençoado. Mas quando chega aqui, a Meire, vou usar a Meire agora que eu não falei dela, né? A Meire com aquele jeitinho dela, vai se enganando. A Meire com aquele jeitinho, né? E ela lança uma palavra profética, uma palavra de direção, e a pessoa diz assim: esse culto foi só Jesus. Eu queria que o pastor, eu gosto do pastor, principalmente quando ele ora para mim. Eu gosto de um óleo, quando ele põe a mão, profetiza. Meire ficou assim, irmão? Não saiu nada. Essa pessoa não está se sujeitando a uma autoridade estabelecida, quebrou o princípio. Ela poderia sair abençoada, mas ela está saindo como? Amaldiçoada. Porque desprezou. Por isso tem que tomar cuidado. Imagina o Caim um dia vai subir aqui o altar para pregar. Amém, Caim? Vai subir, é apenas um menino. Mas Deus pode usar a vida desse menino. Então, quando você não se sujeita, você olha para a aparência, mas não olha para a autoridade delegada, quebra de princípio. E aí, bloqueio em áreas da tua vida. E aí, depois, acaba saindo da igreja. Vamos lá, próximo. 2 princípios. Uma autoridade só é autoridade enquanto não chega a outra autoridade. Beleza? São 2 princípios. Perdão, enquanto não chega outra autoridade maior. Certo? Amém? Deixa eu explicar uma coisa. Olha o que eu aprendi. Quando eu era da Assembleia de Deus, aprendi. Foi lá? Foi. Bom, eu aprendi o seguinte: alguém delegou autoridade para mim, para eu fazer alguma coisa. Mas quando chegasse alguém que era maior do que eu em autoridade, eu tinha que parar o que estava fazendo e deixar essa pessoa fazer, porque ela tem uma autoridade maior do que a minha. Não foi lá que eu aprendi? Não? Quando você conta para a missão do Tibério, por exemplo, no monte, vocês dois tinham o dom de profecia, mas você preferia que Deus o usasse porque ele tinha autoridade maior. Certo. Não foi lá não, né? Mas eu aprendi esse negócio, alguma coisa assim. Então eu tenho que dar, por exemplo, a Meire está falando, a Meire está no culto. E ela está, eu deleguei, Meire, você vai abrir o culto. Mas eu cheguei, quem é maior? Não por questão, eu sou gostosão. Não é isso. Mas quem é maior? Eu. O que a Meire faz? A autoridade, porque eu sou autoridade sobre ela. Porque ela se submete a mim. Se ela não se submeter, eu sou uma banana. Não é verdade? Não é verdade? Mas ela se submete a mim, então eu sou autoridade sobre ela. Então, o que ela tem que fazer? Dar lugar à autoridade. Então, veja bem, por que eu tenho autoridade
autoridade para falar com você? Porque eu também me submeto a alguém que está acima de mim. Então, quando eu me submeto, eu também tenho autoridade para poder abençoar a tua vida. Se você se submeter, ao mesmo tempo que você é abençoado, você também tem autoridade para abençoar outras vidas. Agora, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Pastor, eu tenho autoridade para ver coisas diferentes na minha vida? Tem. Se você se submete à autoridade estabelecida por Deus, no caso, pastora desta igreja, então você tem autoridade, aonde você estiver, de mandar Satanás embora, em nome de Jesus. E os milagres vão acontecer na sua vida. Puxa, irmãos, dá para você dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Porque se você não. Aí você começa a pensar, então como é que eu estou sendo rebelde, gente? Agora veja o que é não obedecer à autoridade. Saber o que tem que fazer e não faz. Alô? Quer ver um erro nosso? Que hora começa o culto? Que hora muitas pessoas chegam? Não precisa falar. Já quebrou o princípio de autoridade. Desobedeceu. Então, não digo uma hora ou outra, o ônibus quebrou, atrasou. Mas isso já é princípio. Deus leva ao pé da letra, irmãos. Alô? O diabo não. O diabo você pode. Quem serve ao diabo pode mentir, pode enganar, pode roubar. Mas Deus segue ao pé da letra. Próximo. Níveis de autoridade divina. Submetendo-se à autoridade divina, né? Que são esses níveis, e a autoridade de Deus através de Jesus Cristo. Então, primeiro, você entende que tem que submeter a algo sobrenatural, que é Deus. E essa autoridade, né, vem. A autoridade máxima é Deus. E essa autoridade é delegada através do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, se eu tenho Jesus, então eu estou, Ele é um canal de bênção para a minha vida. Amém? É através de Jesus que as bênçãos do Senhor vêm sobre a minha vida. São níveis, isso não pode ser quebrado. Jesus, aliás, Ele se humilhou para exaltar o Deus verdadeiro. Ele não chegou e disse assim, a partir de hoje quem manda aqui sou eu. Ele ia ser o próximo Satanás. Que a palavra Satanás quer dizer adversário. Ele ia ser o próximo adversário, ia se juntar com o diabo. Mas ele se humilhou e ele reconheceu que tudo que ele estava fazendo é porque alguém o estava abençoando para isso. Próximo. A autoridade de Deus através de Jesus Cristo. Aí há uma palavra com efeito, Romanos 13, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, alguém que é Deus, a autoridade máxima, delega esta autoridade a Jesus. E aqueles que estão debaixo desta autoridade de Jesus precisam começar a fazer estas coisas. João 17:17. João 17:17. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Se eu me submeto à autoridade de Jesus Cristo, então olha o que Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Alguém que é Jesus está intercedendo pela minha vida quando eu me posiciono, quando eu determino obedecer os princípios. Amém ou não amém? Amém. Fala assim para o irmão que está ao seu lado. Se você pensava até agora que esses dias, estes anos, dentro da igreja, não iria dar em nada, que você ia se desviar, deixa eu te ensinar uma coisa. Se você obedecer ao teu Senhor Jesus Cristo, o teu Senhor Jesus Cristo está intercedendo por você, e a intercessão dele é: Pai, santifica-os na verdade, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então Deus, que é a autoridade máxima, vai santificar a tua vida, e Ele vai exercer os projetos dele na tua vida, em nome de Jesus. A submissão traz segurança para a tua vida, irmãos. Então parece que não está acontecendo, mas está acontecendo algo sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Próximo. Autoridade da aliança conjugal. Isso é tremendo. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união.
É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do irmão, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Autoridade da aliança conjugal. Nós temos aprendido que se um homem e uma mulher, os dois estão casados, né? Eles se uniram, de dois Deus faz um. Se os dois orarem juntos, ali já existe uma concordância. E eles têm autoridade para ligar e desligar. E uma coisa que nós temos aprendido é levantar altares dentro da nossa própria casa. Quando nós concordarmos com alguma coisa dentro da nossa casa, então a bênção de Deus, que está escrito em Salmo 133, virá sobre a nossa casa. Amém ou não amém, irmãos? E não é isso que nós queremos? Alô? Mas o homem pensa uma coisa, a mulher pensa outra. Ah, mas o homem não é crente, ou a mulher não é crente. Irmãos, use de sabedoria. Mas tudo tem que ser feito em concordância. A maioria dos problemas da vida das pessoas está dentro da casa. Porque quem reina dentro daquela casa muitas vezes é Satanás. Mamon. As dificuldades que acontecem, as brigas é por causa de problemas financeiros, dívidas. E essas dívidas atrapalham até o relacionamento sexual das pessoas. O próprio relacionamento sexual é uma aliança. E aonde existe uma aliança, segundo a vontade de Deus, Deus ordena a bênção. Alô? Acho que o casal que fica muito tempo sem fazer o nanário, eu chamo de nanário, não está praticando a aliança, então não vem a bênção. Como é que quer que venha resultados de Deus? Próximo. Sexta. Volta aí, por favor. Ah, tá, é o versículo. Não, não é o versículo, é alguma coisa. Espírito de ganância, espírito de ambição, né? Ambição de ganhar, possuir por meio de cobiça, espírito de jogos de azar, dinheiro, prostração ao dinheiro, espírito de retenção de dízimos, ofertas, guardar em seu poder o que é de outro, acúmulo excessivo daquilo que deveria ser expelido, espírito de ansiedade, perturbação que causa perturbação espiritual causada por incertezas e receios, espírito de consumo, gastar, correr, né? Corrói, né? Perdão, até a destruição. Próximo. Volta. Então veja, são coisas onde Satanás vai trabalhando, né? Se isso está acontecendo na tua vida, você tem que exercer a autoridade. Senão, não vai acontecer nada. Exerça essa autoridade. Próximo. Aqui fala de autoridade paterna. Efésios 1:3 está falando de bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Próximo. Volta. Autoridade paterna. Nós temos a visão de paternidade dentro da igreja. Quando você chama um padre, você está dizendo pai. Então quando você chama também pastor, você também está dizendo pai. E Deus está restaurando esta visão de paternidade, onde a Bíblia diz que o coração dos filhos se voltará aos pais e o coração dos pais se voltará aos filhos. Essa visão, ela vai trazer proteção para a tua vida. Amém? Por isso que você precisa se colocar nessa condição de ser filho, mas não ser um filho desobediente, um filho obediente. Próximo. Autoridade empresarial. Efésios capítulo 6, versículo 5 diz: vós servos, obedeceis aos vossos servos, aos vossos senhores, perdão. Toda pessoa que trabalha, mas ela não se sujeita ao seu patrão, o que está acontecendo? Está em desobediência. Como é que ela vai prosperar? Lá está sendo determinado algumas coisas e a pessoa não faz. Como é que ela vai prosperar lá? Ela está passando por cima. Alô? Deu para entender? Próximo. E outra, até falar mal do patrão, porque a minha sogra conta que o pessoal lá é só Jesus. Autoridades eclesiásticas, que é o pastor. Aliás, essa questão da paternidade também fala sobre os teus pais, né? Sobre os teus pais biológicos. Se nós somos desobedientes também aos nossos pais, não tem como haver essa prosperidade. Agora, autoridade eclesiástica está falando de autoridades constituídas na igreja. Se a pessoa está dentro da igreja, mas ela, irmãos, olha, até travei aqui.
Por exemplo, se eu vou me aliançar a minha esposa, mas eu falo que vou me aliançar, mas não cumpro coisas que eu disse que iria cumprir, eu estou patinando. Deu para entender o que eu falei? Então às vezes a pessoa fala, pastor, essa igreja, e como em outras igrejas, pastor, essa igreja é tremenda, mas a pessoa sempre está distante daqueles princípios que é estabelecido pela igreja. Ela está patinando. Ela vive de migalhas. Aquilo que está vindo para a vida dela é migalhas. Não é o que Deus tem preparado para ela. Então, a Bíblia diz aí que você precisa se submeter também às autoridades estabelecidas por Deus, que são os pastores e as pastoras, os líderes da igreja. Próximo. Acabou? Ah, não acredito que acabou. Fala assim, Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Isso aqui é só um ensinamento, para que nós possamos analisar, puxa, onde é que eu estou errando? E se eu estou errando, puxa, vamos corrigir, porque o teu alvo o alvo de Deus é levantar você como instrumento do Senhor. Nós estamos terminando o ano, estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, falta 3 meses para terminar o ano, e parece que não houve nenhuma mudança na sua vida. Deixa eu te falar, o meu problema é outro. Não, tudo envolve essa questão de você entender o que Deus quer fazer na tua vida. Você tem que entender isso, entenda. E aí as demais coisas Deus vai trazer a solução, a restauração. Põe a mão sobre o seu coração.